E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje a gente vai fazer um cropped bem diferentinho, assim, dos que a gente costuma ver por aí. E eu acredito que ele vai ficar muito lindo. Ele é estilo regatinha, o seio é feito de forma diferente, embaixo ele tem ali 2 camadinhas, então acredito que todo mundo vai gostar de fazer. E também não vai ser muito difícil. O que a gente vai usar hoje? Eu vou usar aqui um novelo do fio Charme. Essa cor aqui, ó, é o 7684. O fio Charme, gente, eu costumo usar a agulha 2, tá? Mas tem gente que prefere a 2,5, então vai do que vocês acham melhor de trabalhar. Eu gosto de usar a agulha número 2, tá? E vem 396 metros. Um novelinho dá pra fazer esse cropped. O que a gente precisa de medida? A gente precisa, é bom, para vocês que vão fazer por encomenda, por exemplo, para venda e não para vocês, é bom vocês terem um bojo, aquele bojo cortininha, pra gente usar como molde, tá? Pra formar ali o seio. Quem vai fazer pra si mesma não precisa, porque pode ir medida em si mesma, tá bom? Então, pra quem vai fazer pra venda, é bom ter um bojinho ali do tamanho certinho pra usar como referência ali. Então, a gente precisa do tamanho de sutiã que a pessoa usa e da circunferência das costas, que é só pegar uma fita métrica e medir toda a circunferência logo abaixo do seio. No meu caso, por exemplo, que eu vou fazer aqui hoje pra vocês, eu uso o tamanho M e a minha circunferência das costas são 72 centímetros, tá bom? No mais é isso, vamos iniciar então o nosso cropped. A gente vai trabalhar a parte do seio deitada, tá? Vamos trabalhar um lado e depois o outro lado, tá? Então, vamos iniciar aqui fazendo um círculo. Vocês podem ou iniciar com aquele círculo mágico, que algumas gostam de fazer, mas eu gosto de iniciar com correntinhas. Então, vou laçar a minha linha e vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 6 correntinhas. Fiz 6 correntinhas, vou colocar minha agulha lá naquela primeira, ó. Quando você pode empurrar, ela fecha, eu vou colocar lá nessa primeira, no primeiro buraquinho que tem disponível. E vou fechar com ponto baixíssimo. Então, nós vamos trabalhar um lado aqui e depois o outro a gente encaixa dentro desse círculo também. Vamos iniciar aqui agora fazendo 3 correntinhas para ser o nosso primeiro ponto alto. E agora, a gente vai trabalhar dentro desses círculos, pontos altos, mas trabalhando solto, não dentro das correntinhas. A gente vai trabalhar mais 14 pontos altos, tá? Pra gente ficar com um total de 15. Então, é só ir trabalhando esses pontos soltos dentro do círculo. Eu vou trabalhar os meus aqui, e assim que chegar a 15, eu volto. Terminei aqui os pontos altos, resolvi fazer com 13, porque eu acho que vai ficar melhor, tá? Então, se vocês tiverem feito 15, pode tirar 2, porque é melhor a gente fazer com 13. Depois, a gente vai ter que trabalhar 13 aqui, senão vai ficar muito acumulado os pontos, eu achei que não ia ficar legal. Então, terminados aqui esses 13 pontos altos, vamos virar a carreira, e agora a gente vai intercalar. Uma carreira de quadradinho e uma toda de ponto alto. Uma de quadradinho e uma toda de ponto alto. Então, vamos iniciar aqui com 4 correntinhas para ser o nosso ponto alto, com uma correntinha de separação. 2, 3, 4. Laço a linha, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto. E assim a gente vai indo até o final. Sempre uma correntinha, pulando um ponto e no próximo fazendo um ponto alto. Tá? Aqui vai ter mais 2 quadradinhos e aí acabou. E aqui o último, a última correntinha e o último ponto alto. A partir de agora, quem não tá fazendo pra si mesmo, é bom ter o bojo, deixa ele deitado e aí vai medindo no bojo certinho pra ver quantas carreiras de aumento, se tem que fazer mais de um aumento na mesma carreira. Ai, aqui é o sinal, gente, da obra, tem uma obra na frente de casa. Então, daí com o bojo vocês conseguem ir auxiliando certinho pra chegar no tamanho exato. Nessa próxima carreira, é a carreira que a gente vai fazer com ponto alto. E a gente vai fazer aumento tanto no início quanto no final. Vou iniciar com 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. E já no mesmo ponto, eu trabalho mais um ponto alto para fazer esse aumento.
Se o bojo de vocês verem que tem necessidade de fazer mais aumento, vocês podem fazer, mas eu acredito que aumentando 2 pontinhos por carreira já é o suficiente, tá? Então, eu fiz 2 pontos altos no mesmo espaço e vou fazer agora um ponto alto sobre cada correntinha e um ponto alto sobre cada ponto alto. Ó, trabalhando normal. Um ponto alto sobre cada ponto aqui que tinha na carreira anterior. Tá? Chegando ali no finalzinho da carreira, eu volto para falar novamente sobre o aumento e sobre a próxima carreira. Cheguei no final da carreira, fiz o último ponto alto e agora eu vou fazer mais um dentro do mesmo espaço para fazer o aumento, igual eu fiz lá no início, tá? Agora, vem a carreira de quadradinhos novamente. No meu caso, eu vou intercalando, na carreira de ponto alto vou fazer o aumento e na carreira de quadradinhos não vou fazer o aumento, tá? Mas é ideal vocês terem o bojo que vocês conseguem aí vendo quanto precisa fazer de aumento, se precisa fazer aumento em todas as carreiras, se pode ir intercalando, tudo depende do tamanho, tá? O meu eu vou ir intercalando. Na carreira de quadradinhos eu não vou fazer aumento e na de ponto alto eu vou fazer esse aumento no início e no final, tá bom? Então, agora é a carreira de quadradinhos. Viro a carreira, subo 4 correntinhas, pulo um ponto e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. E assim eu vou indo. Terminando a carreira, eu vou virar e vou fazer novamente a carreira de pontos altos com aumento no início e no final. Tá? Até cobrir todo o seio, ou vocês vão fazer até cobrir todo o bojo, tá bom? Então, eu vou fazendo os meus aqui, vou fazendo as minhas carreiras. Quando eu chegar ali no ponto que eu ver que tá bom, eu vou voltar, vou mostrar pra vocês como é que ficou, quantas carreiras eu fiz, se eu coloquei mais aumentos ou não, eu volto pra falar certinho pra vocês, pra gente daí poder fazer o outro lado. Terminei aqui as carreiras do meu, olha, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, fiz 16 carreiras. Eu acredito que para o tamanho P, 14 carreiras seja o suficiente, e para o tamanho G, 18 carreiras seja o suficiente, até porque depois ele dá uma esticadinha, tá? Inclusive, depois, na hora do acabamento, vocês podem costurar o próprio bojo aqui deitado ou um forrinho, tá? Já que o ponto é aberto. E aí, outra coisa, eu fiz em todas as carreiras, eu fiz aumento, ó. Eu fiz aumento até a carreira, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10, até a carreira 12 eu fiz aumento. As últimas 4 eu fiz sem. Daí eu vi que chegou ali no tamanho certinho, e aí depois eu só fiz retinho, sem nenhum aumento. Então, eu acredito que se tiver o bojo, gente, é o ideal, para que vocês consigam fazer bem certinho o tamanho que precisa, tá bom? Aí, feito a primeira parte, ó, terminei com a carreira número par, tá? Vocês também vão fazer número par. O tamanho P, como eu falei, 14 carreiras, tamanho M, 16 carreiras, tamanho G, 18 carreiras. Daí, pode cortar a linha e passar por dentro da laçada. E a gente vai fazer a mesma coisa desse outro lado. Então, vamos pegar aqui, a gente vai copiar. Então, eu vou só fazer o comecinho com vocês. Aqui, ó, no restante que sobrou daquele círculo inicial, a gente vai passar aqui a nossa linha, ó. Vamos fazer 2 nozinhos. 1 e 2. Vamos subir 3 correntinhas para ser o nosso primeiro ponto alto. Pode puxar aqui pro ladinho, ó. E aí, vamos fazer, então, mais 12 pontos altos pra gente ficar com um total de 13. E aí, o restante a gente vai copiar. As outras carreiras a gente vai fazer igualzinho a esse lado aqui. A gente vai fazer um espelhamento, tá? Terminado esse outro lado, não cortem a linha, que a gente já vai usar para fazer uma parte das costas, depois vai trabalhar a outra parte aqui. Terminado aqui essa parte do seio, a gente vai pegar uma fita métrica e vai medir de um lado até o outro. Aqui no meu deu 30 centímetros, tá? A circunferência das minhas costas é 72 centímetros, como eu falei lá no início do vídeo, tá? E eu tiro sempre 20 centímetros quando é um cropped de amarrar atrás. Por que que eu tiro tudo isso? Porque quando eu vou fazer, tipo, um top faixa, por exemplo, que ele é todo fechadinho, eu tiro 16 centímetros, porque o crochê, além de esticar, ele laceia, gente. Então, para que ele fique certinho no corpo, eu nunca posso fazer exatamente
na medida certa das minhas costas, porque senão ele fica 2 números maiores do que eu uso. Então, em vez de um M, viraria um cropped GG. Assim, não digo no formato do C, digo no formato do cropped inteiro. Ia ficar sambando no meu corpo. Então, por isso que eu sempre tiro. Então, eu tiro esses 16 centímetros, e como é um cropped aberto nas costas de passar o cordão, eu tiro mais 4 centímetros, porque precisa ter esse espaço para que a gente possa justamente passar o cordão. Então, eu vou lá na calculadora e coloco 72 centímetros menos 20, fica 52. 52 menos esses 30 aqui que eu fiz, vai ficar 22. 22, a gente divide por 2 para saber quantos centímetros a gente tem que fazer de cada lado das costas. No meu caso, são 11 centímetros. Eu vou fazendo as carreiras normais, eu vou continuar seguindo exatamente o que tá aqui, ó. Uma carreira de ponto alto, uma carreira de quadradinho. Uma carreira de ponto alto, uma carreira de quadradinho. Até dar esses 11 centímetros aí que eu preciso. Não sei quantas carreiras vai dar, talvez umas 12 carreiras, para dar esses 11 centímetros que eu preciso. Então, eu vou continuar trabalhando normal, não vou mostrar porque é a mesma coisa. Ó, agora eu vou fazer a carreira de ponto alto, depois de quadradinho. Então, eu vou seguir aí fazendo umas 12 carreiras e aí vou medir, né, essas 12 carreiras para ver se deu esses 11 centímetros. Chegou nessa medida que eu preciso, é bom só a gente terminar a última carreirinha com essa de quadradinhos, porque daí ela já tá pronta pra gente passar o cordão, tá bom? Então, só lembrem de ter a última carreirinha das costas tem que ser essa de quadradinho pra gente já usar ela pra passar o cordão. Terminei um lado, vou cortar a linha, passar por dentro da laçada, vou vir aqui do outro lado, ó, vamos supor que a minha linha está solta. E a gente vai fazer o mesmo esquema, vou passar aqui a minha linha no primeiro ponto, vou fazer 2 nozinhos, subo 3 correntinhas, e aí continuo fazendo a mesma quantidade. Uma carreira de ponto alto, uma de quadradinho. A mesma quantidade que eu vou fazer aqui, se eu fizer 12 carreiras desse lado aqui também vou fazer 12 carreiras, tá bom? Então, lembrem só da última carreira ser de quadradinho. Terminada essa parte das costas, a gente volta aqui para trabalhar a parte de baixo. Terminados aqui, ó, os 2 lados, eu já fiz aqui uma parte aqui da parte de baixo, que a gente vai trabalhar separado. Uma parte aqui e outra parte aqui separado, ó. Porque ela fica uma carreirinha sobrando. Essa carreirinha inicial, ó, a gente não trabalha nem desse lado e nem desse outro lado, tá? Então, a gente vai fazer carreiras de tipo de quadradinhos, depois vamos trabalhar esse babadinho, e esse aqui depois é sobreposto. A gente trabalha depois que essa parte aqui estiver pronta, tá bom? Então, vamos pegar aqui o cropped pela parte da frente, vou pegar aqui do outro lado, pra gente poder fazer a carreira de quadradinhos. Então, vou pegar aqui no ponto alto, e aí, nós vamos fazer. Deixa eu pegar aqui, que eu quero aqui a minha linha. Vamos passar a linha, então, aqui. Cada carreirinha equivale a 2 pontos, tá? Cada carreirinha aqui vai dar um quadradinho. Passo a linha, faço 2 nozinhos, 1 e 2, e vou subir 4 correntinhas, para ser um ponto alto e uma correntinha de separação. Aqui nessa mesma carreirinha, eu já vou fechar aqui com um ponto alto, formando o primeiro quadrado. E aí, eu sigo fazendo sempre uma correntinha. Aqui, ó, nessa próxima carreirinha, vocês podem observar que tem 2 pontinhos. Então, é como se a gente pulasse um ponto e no segundo a gente fizesse um ponto alto para fechar o quadrado. Uma correntinha, pulo um pontinho, no próximo aqui fecho com um ponto alto. E assim a gente vai seguindo, ó, tá? Vamos fazer dessa maneira até chegar aqui, ó, nessa penúltima carreirinha. Tá bom? Chegando aqui no final, eu volto para finalizar com vocês e mostrar como é que vocês vão fazer as próximas carreiras. A gente vai fazer 4 carreiras de quadradinhos e depois vamos trabalhar mais 2 carreiras, que é esse babadinho aqui para poder finalizar. Chegando aqui no final, vou fazer o último quadradinho, então, faço uma correntinha, pulo um pontinho e faço ponto alto, finalizando assim a carreira. Vai sobrar uma carreirinha aqui, ó, que é aquela que eu falei que a gente não vai trabalhar, ó, em nenhum dos lados, que é aquela carreira inicial, tá? Então, terminada a carreira, vamos virar a carreira e vamos iniciar da mesma maneira, ó.
4 correntinhas para ser um ponto alto e uma correntinha de separação, e aí sempre fazendo ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Novamente, uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto, tá? Vamos fazer 4 carreiras assim, e terminadas essas 4 carreiras, vocês podem cortar a linha e passar por dentro da laçada. Porque depois nós vamos ter outras 2 carreiras, e a gente vai precisar trabalhar essa primeira carreirinha aqui do lado contrário, para que essa última com ponto picô fique viradinha para o lado da frente, porque olha o ponto na frente e olha como ele é atrás, não fica legal se ele ficar viradinho para a parte de trás, tá? Então, terminem as 4 carreiras, daí pode cortar a linha e passar por dentro da laçada, que eu volto para explicar essas 2 últimas carreiras.